Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje a gente vai falar sobre a semana 5 da NFL. Falamos também sobre os possíveis waivers dessa semana, jogadores aí para agregar no seu elenco, semana de bye novamente, né? Alguns times aí, alguns jogadores bem importantes estarão de fora nessa semana. Depois a gente vai falar sobre a semana 6 também, que já começa na próxima quinta-feira. Que é o próximo Thursday Night Football? Vamos dar uma olhada aqui. Thursday Night Football, dia 10 do 10, né? Hoje é dia 8 do 10, dia 10 do 10. Eu tento fazer a pesquisa rápida aqui, mas nunca consigo fazer uma pesquisa rápida. San Francisco 49ers e Seahawks nessa quinta-feira. Jogo bom, jogo pegado, jogo disputado, né? Seahawks positivo, 49ers negativo. Jogão aí para começar a semana. Mas, primeiro, queria agradecer que eu realmente vou mudar o sistema aqui. Vou começar a utilizar esse sistema de trazer os destaques da rodada por posição, destaques positivos, destaques negativos, né? Porque quem mandou o feedback eu só recebi feedback positivo para manter esse sistema assim. Eu acho que realmente fazer jogo a jogo ficava um pouquinho maçante, ficava uma coisa, né, cansativa, que no meio do caminho tu já não estava mais nem prestando atenção no que estava sendo falado. Né? Não que às vezes a gente, né, eu pelo menos sou assim, eu ouço podcast muitas vezes fazendo alguma coisa. Eu gosto de ouvir podcast dirigindo. Porque daí é a forma como eu mais me concentro. Se não, se eu estou fazendo outra coisa, eu não consigo me concentrar como no podcast, como quando eu estou dirigindo. Mas enfim, né, realmente, muitas vezes quando tu tá fazendo outras coisas, tá ouvindo, tu tá pensando aqui, pensando lá, mas daqui a pouco algo te chama a atenção, tu para, volta, ouve, enfim. Então a gente vai fazer nesse formato, tá, de trazer as questões positivas de cada posição, né, os jogadores que se destacaram, positivo e negativamente. Começando pela posição de quarterback, que nessa semana teve um Kirk Cousins simplesmente sensacional. Ele passou das 500 jardas. Teve o jogo da quinta-feira, né? Um jogaço mesmo, entre Atlanta Falcons e Tampa Bay Buccaneers, onde ele estabeleceu, se eu não me engano, o recorde de jardas da franquia, que era do Matt Ryan, que inclusive estava na partida, né? Ele passou quase 60 vezes a bola, venceu a partida e fez 35 pontos em ligas aí que pontuam 4 pontos por touchdown, fez 4 touchdowns, né? Outro cara que pontuou a mesma coisa, né? Não chegou nas 400 jardas, mas foi mais efetivo e teve mais touchdowns, né? Foi o cara que mais marcou touchdown na semana, foi o Joe Burrow, naquele outro jogaço da semana, onde ele perdeu daí pro Baltimore Ravens, 41-38 para os Ravens, mas o Joe Burrow jogou bem, jogou aquilo que se espera dele, né, na temporada, porque ele veio aí com os jogos, né? Ele teve um jogo ruim no início da temporada, deu uma melhoradinha, daí estourou. Depois, o jogo passado contra o Carolina Panthers não foi tão bom. E nessa semana teve aí a segunda maior pontuação da semana, ficando atrás só do Kirk Cousins. Outro que passou dos 30 pontos nessa semana foi o Lamar Jackson, né? Graças também às suas 55 jardas corridas, quase 350 jardas passadas, então ele teve uma pontuação bastante interessante. E depois a gente tem uma turma aí que começa com Joe Flacco. Exatamente, Joe Flacco inclusive vai ser uma boa adição, na minha opinião, para waivers até que o Anthony Richardson volte. E se o Anthony Richardson voltar e não jogar tão bem, eu não duvidaria dos caras colocar o Joe Flacco, porque ele vem jogando direitinho, ele vem fazendo aquele feijão com arroz bem feito. Tanto que se a gente for olhar no Fantasy, ele tá distribuindo muito melhor a bola do que o Anthony Richardson, né? A gente tá vendo pelo reflexo nos wide receivers. E agora, eu também acredito que né, na minha opinião, eu acho que da grande maioria, Joe Flacco é um melhor passador do que o Anthony Richardson, né? Até pela sua experiência e tudo mais, pelo que ele já fez na NFL. Não é um cara, né, um espetáculo, mas é um dos melhores reservas da liga, dá pra se dizer assim. E vem conseguindo jogar bem, tanto que fez aí a 4ª maior pontuação. Depois a gente tem uma turma ali que passou dos 20 pontos e foi, dá pra se dizer, destaque nessa semana, que a gente tem Kyler Murray, também ali quase teve touchdown terrestre, teve 83 jardas terrestres, não passou das 200 jardas aéreas, um touchdown só, mas conseguiu fazer uma boa pontuação. O que falar do Caleb Williams, que teve uma semana muito boa, uma vitória de 36-10 sobre o Carolina Panthers, jogando bem, né, passando bem a bola, teve touchdown aéreo, teve touchdown
pro DJ Moore. Então a gente teve, né, esse ataque dos Bears finalmente funcionando. A gente teve destaque entre quarterbacks, entre running back, DeAndre Swift. Roschon Johnson fez 2 touchdowns, roubou do DeAndre Swift, senão o Swift teria uma semana absurda. DJ Moore foi bem. Então, cara, foi assim, os principais ali jogadores dos Bears no ataque foram bem. Eu não me lembro como é que foi o Cole Kmet. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cole Kmet. O Cole Kmet não foi. Fez 7 pontos em half PPR. Não foi tão bem assim. Mas, né, aqui também, inclusive, né, onde eu tô verificando esses números aqui, os números não tem vírgula, tá? E até porque não interessa tanto. A gente sabe que a pontuação é só um recorte daquilo que ele faz em campo. Então a gente tem que focar um pouco nisso aí também. Outro jogador que foi bem na semana, outros jogadores que foram bem, né? A gente tem o Baker Mayfield, né, que perdeu. Estava jogando bem contra o Atlanta, né? Não foi um jogo assim de muitas jardas, mas 3 touchdowns ajudaram ele a ter uma pontuação boa. O Bo Nix, mais uma semana do Bo Nix na vitória, 34-18 sobre o Las Vegas Raiders, 3 touchdowns para ele, 23.14 pontos pro Bo Nix nessa semana, foi muito bem, dado, né, o que a gente espera do Bo Nix, ele que atualmente é o 17º QB somente, mas ele tá melhorando, né, a gente teve, na verdade semana passada foi bem mal contra os Jets, mas ele começou 2 jogos na temporada com 2 interceptações por jogo, já é o terceiro jogo sem interceptação dele. Dino Smith, que também era uma possibilidade de adição há pouco tempo nos waivers, que acredito não ser mais, né, porque ele atualmente é o 5º melhor quarterback e vem aí de 2 jogos seguidos acima dos 20 pontos. Mesmo o seu time perdendo para os Giants de uma forma vergonhosa, ele foi bem. Trevor Lawrence teve uma partida decente com 22.24 pontos nessa semana, teve interceptação, mas teve 2 touchdowns, o que lhe deu um pouquinho mais de pontos, fazendo quem apostou nele ter um pouquinho mais de tranquilidade, porque ele até então ele vinha fazendo uma média ali de os seus 12 pontos por partida no máximo, o que é muito ruim para ele. Ainda assim, acima dos 20 pontos, a gente tem Daniel Jones com 21 pontos... Minha internet me matou aqui. Ele e o Jayden Daniels, né? O Jayden Daniels 20.72, não fez a mesma pontuação que ele fez em outras 3 partidas onde ele passou de 25 pontos, mas foi, né, para quem o escalou não vai ficar arrependido. E o Daniel Jones foi uma surpresa positiva, porque ele não vinha fazendo aí bons jogos, teve 2 jogos de 18 pontos e um pouquinho, nesse ele passou dos 21, não teve interceptação, o que ajuda bastante, teve algumas jardinhas terrestres que também ajudaram. Depois a gente tem uma turma ali do meião com Dak Prescott, Jordan Love, CJ Stroud, mas, né, para por isso aí. Um destaque negativo que a gente pode trazer é o Josh Allen, apenas 15 pontos, a gente espera muito mais dele. E fora ele, quem for jogadores aqui que não... O Andy Dalton, a gente já tinha avisado que teria um jogo difícil nessa semana contra os Bears, tanto que ele foi substituído pelo Bryce Young. O Sam Darnold venceu a partida lá em Londres contra os Jets, um jogo complicado para ele, mas somente 4 pontinhos, 4.26 pontos. Ele teve 14 passes completados de 31 tentados e uma interceptação, nenhum touchdown, mais fumble. Ou seja, ele que vinha sendo um destaque até aqui, atualmente, mesmo com esse jogo ruim, é o 10º melhor quarterback, mas ele foi muito mal nesse jogo lá. Trouxe a vitória, mas foi muito mal. Um outro cara que também, na minha opinião, foi mal nessa semana, deveria ter sido melhor, foi o Deshaun Watson, que ele tem feito uma temporada terrível. Inclusive, Ligas Redraft é um grande candidato a ser waiver, né? A ninguém, inclusive, querer ele de waiver, dá pra se dizer assim. Passando para os running backs, o grande destaque da semana foi o Tank Bigsby, com 24 pontos na semana, 24.4 pontos, passou das 100 jardas, 2 touchdowns para ele, mais uma recepção de 28 jardas. Foi o destaque dessa semana na posição de running back, que não teve assim grandes pontuações como em outras semanas. Mas a gente tem uma turma ali que deu conta do recado, como ele, como o DeAndre Swift, né? 21 carregadas para o DeAndre Swift. Teve touchdown, teve recepção, 2 recepções para 47 jardas, ou seja, passou das 100 jardas de scrimmage o Swift, e que o Roschon Johnson roubou 2 touchdowns dele, senão ele teria sim uma semana absurda. O Kareem Hunt foi muito bem, também para quem pegou ele nos waivers há umas semanas atrás, ele se pagou, ele correu 27 vezes com a bola ontem no Monday Night Football. Passou das 100 jardas também, só ele passou das... Não, ele e o Tyron Tracy passaram das 100 jardas terrestres. Ele e o Tank Bigsby também, acabei de falar. Rico Dowdle, um outro destaque, né? Um dos caras que eu vim apostando no draft, teve o seu melhor jogo, teve 20 carregadas, é quase o dobro do que ele teve na semana passada.
teve 87 jardas, não é uma média muito boa, mas ele participou também do jogo aéreo, teve um touchdown aéreo, o que lhe garantiu aí a quarta melhor posição. Depois a gente tem Ramondre Stevenson, que, né, tinha uma questão que ele poderia não jogar, que não sei o que Antonio Gibson, pura balela, acabou jogando, acabou tendo touchdown e acabou sendo um dos destaques da semana. Outros destaques que a gente pode trazer aqui, James Cook, do Buffalo Bills, 20 carregadas, um dos que mais correram na semana, teve touchdown terrestre, teve jardas recebidas aéreas. Depois dele, Derrick Henry, com 15 carregadas para 92 jardas e o touchdown. Derrick Henry vem fazendo uma temporada, né, muito boa, segundo running back atual, não teve o seu melhor jogo, ele teve 2 semanas onde que a média dele foi acima de 30 pontos, né, mas não é normal isso, tá? Não se acostume com isso, mas ele vem, né, entregando para quem apostou nele, nesse time dos Ravens, junto com o Lamar Jackson, sendo essa possibilidade dupla aí desse ataque. Eu acho que foi bem bacana. Justice Hill, que na semana passada foi muito bem, né, principalmente no jogo aéreo, nessa semana não colaborou muito nesse backfield para quem quis apostar nele como um flex, pelo menos. Depois a gente tem a turma que ainda foi o running back 1, mas um pouquinho mais para trás, com Josh Jacobs, Trey Sermon, para quem aproveitou aí a ausência do Jonathan Taylor, ele conseguiu seu touchdownzinho, não teve números muito bons, principalmente terrestres, né, apenas 38 jardas em 10 tentativas, mas o touchdown ajudou, e fora que ele teve 6 de 6 no jogo aéreo para 25 jardas, o que deu um pouquinho mais de ponto, principalmente em ligas do tipo PPR, né, aqui normalmente quando eu comento são ligas half PPR, tá certo? Chase Brown mais uma semana se sobressaindo sobre o Zach Moss. Ele que liderou o time em corridas, teve 12 corridas contra 9 apenas do Zach Moss, então ele foi mais utilizado nesse sentido, porém ele teve menos snaps que o Zach Moss. Foi um jogo, né, um tiroteio, como a gente diz, e sempre que tem tiroteio, né, os running backs às vezes acabam sofrendo um pouquinho. O Chase Brown se deu bem, principalmente pelo seu touchdown aéreo na partida. Chuba Hubbard começou o jogo com tudo, né? Ele fez aquele touchdown longo, bateu na casa das 100 jardas de scrimmage terrestre também, mas não conseguiu ultrapassar, mas aquele touchdown ajudou bastante nesses números. O Chuba Hubbard, que atualmente é o 8º melhor running back do ano. Para quem apostou no Hubbard, né, tá dando conta do recado. Depois a gente tem ali uma turma que foram ok, né? Roschon Johnson com seus 2 touchdowns, mas não é um cara assim... Galera, não vá nele nos waivers, pelo amor de Deus, né? Até, ok, ele teve 10 tentativas, mas ele não foi bem nessas tentativas e ele teve essa pontuação somente por ter tido os touchdowns. Que, né, um saiu depois do Daniel Swift fazer uma jogada longa, então ele saiu para descansar. Outra que eles trocaram ele depois de 1 ou 2 downs e ele entrou e fez o touchdown. E assim por diante. Então não é um cara que me chama atenção, não gastaria minhas moedinhas dele. Outros caras ali na turma do meião, né, que colaboraram até nessa semana. Kyren Williams, o Brian Robinson. Kyren Williams passou das 100 jardas, 22 tentativas para ele. É outro que passou das 100 jardas. Tyron Tracy é uma opção de waivers para essa semana. Tyron Tracy, que é calouro lá do New York Giants, teve 18 tentativas de carregada nessa semana. Sem o Devin Singletary, ele foi o workhorse da equipe. Inclusive, ele teve mais... O Singletary não chegou a 18 carregadas em nenhuma partida. E além disso, uma coisa que chama muita atenção no Tracy é que ele teve 18 carregadas para 129 jardas. Ou seja, uma média de 7,17 jardas por tentativa. Isso é um número que não se mantém, claro. Mas é um número muito bom e que vai chamar a atenção da comissão técnica para ver se... né, a gente tem um calouro aqui, né, zerado. Por que a gente não tenta dar mais oportunidades para ele a partir do próximo jogo, mesmo se o Devin Singletary voltar a jogar? Ele que tá com problema na virilha. Isso para corredores nunca é uma coisa muito legal, né? Joga contra Cincinnati na próxima semana, que é um confronto até ok. Depois Filadélfia, que aí é um pouquinho mais complicado, mas eu diria assim que dentre depois eu vou falar de waivers, mas dentre os waivers é uma opção que eu gosto bastante. Eu gosto bastante desse Tyron Tracy pelo que ele mostrou na oportunidade que ele teve, né? Tendo uma boa pontuação mesmo não tendo nenhum touchdown nessa semana. Outra turma do meião ali, além desses caras, a gente tem o James Conner, Amir Abdullah, Cam Akers, né? Mais uma vez na ausência do Joe Mixon. Ele e o Ogunbowale fizeram uma pontuação muito parecida, só que o Akers
o touchdown ajudou ele, enquanto o Gubon Ali foi mais utilizado no jogo aéreo, teve um pouquinho mais de touchdown. Tivemos a volta do Raheem Mostert e a lesão do Achane, que inclusive, né, foram 80 jardas pro Mostert. Cara, o Mostert, se ele não tivesse machucado, quem sabe ele saiu por concussão, tem semana de folga, deve voltar depois. Então não tem muito problema. Agora, aquilo que eu falava toda a pré-draft, né, do Mostert, se ele não tivesse machucado na primeira semana... eu acho que ele ia estar indo bem, hein? Eu acho que ele ia estar indo bem. Agora vamos para os destaques negativos, né, jogadores que nessa semana a galera... Quem apostou no Carson Steele, né, lá nos waivers se deu mal. 5 carregadas para 12 jardas, não foi bem. Alguém me pediu umas opções que eram terríveis, e uma delas eu falei no Ray Davis. Ele teve um pontinho só, também não foi bem, né, mas é opção bem baixa. A gente tem a questão do Achane, que teve a concussão, então não gosto muito de falar, mas jogadores realmente que não deram o retorno que a gente esperava. O Buck Irving pelos Buccaneers não foi bem nessa semana. Braylon Allen vinha tendo pontuações ali como reserva dos Jets. Os Jets não conseguiram pontuar muito bem nessa partida, não foi muito, pelo menos no jogo terrestre não funcionou. Inclusive o Breece Hall fez quantos pontos? 5 pontos só para o Breece Hall, então o jogo terrestre não funcionou. Outros jogadores aqui que eu já falei do Justice Hill, né, que não foi muito bem. Aaron Jones machucou também cedo no jogo, fez uma pontuação baixa. Tinha comentado do Antonio Gibson que tinha uma expectativa, ele até teve 6 carregadas para 52 jardas na partida, mas mesmo assim não teve uma pontuação lá muito boa. Zach Moss, apenas 7 pontos em half PPR na semana. Jordan Mason, acho que dá pra se dizer que é o grande destaque, talvez negativo, o Jordan Mason, com 7 pontos em half PPR, bem abaixo daquilo que ele vinha apresentando, né, na ausência do Christian McCaffrey. Foram 14 carregadas para 89 jardas e uma recepção para 9, né, em números ele não foi assim tão horroroso, mas pro Fantasy, pelo que ele vinha fazendo, né, a gente tem ele com, de primeira semana, 21.7, 15.9 na segunda, depois ele caiu para 9.8, tinha sido a pior dele. Depois, semana passada, 23, e essa semana, 7.3. Ele teve fumble, né, o seu primeiro fumble na carreira, e isso não atrapalhe a continuidade dele, porque ele vinha bem. A gente tem o Rashad White novamente fazendo uma pontuação baixa, depois a gente vai para a turma do meião ali. Najee Harris, menos de 10 pontos, é pouco para ele. Entre jogadores aqui que vamos dizer, conseguiram pontuar bem em poucas oportunidades, a gente tem o Amir Abdullah, por exemplo. Ele teve uma corrida boa. O próprio Kenneth Walker do Seattle Seahawks foi mais acionado no jogo aéreo, porque o time teve que correr atrás do placar por boa parte do jogo. Teve uma pontuação ok pelo pouco no jogo terrestre que foram utilizados. Passando para o jogo aéreo agora, passando para os wide receivers, grande destaque na semana foi o Ja'Marr Chase. 36 pontos para ele nessa semana, 36.3, 10 de 12 recepções, quase 200 jardas, 2 touchdowns. Foi aquele cara diferenciado, o que colocou essa pontuação altíssima, né, e as pontuações, principalmente das últimas 2 semanas, onde ele vem fazendo touchdowns, como o melhor wide receiver até agora no Fantasy. Então ele disparou como número 1, para quem escolheu ele na primeira rodada, com certeza tá mais calmo agora do que quando começou a temporada. Um outro cara que vem se destacando muito é o Drake London, né? Ele que apenas o 8º wide receiver, mas ele tem tido jogos muito interessantes, como o último, onde ele teve 154 jardas em 12 recepções, mais um touchdown, foi o segundo melhor da semana. E o terceiro é um outro cara de Atlanta, que há umas semanas atrás eu comentei de pegar ele nos waivers. Vou comentar mais uma vez nessa semana para te dar uma olhadinha, mas é difícil que ele esteja disponível, né? Em algum tipo de liga pode ser que esteja. Mas Darnell Mooney, 27 pontos em half PPR, 9 de 16, 105 jardas e 2 touchdowns. Darnell Mooney ali colocando sua carreira no rumo de novo com a ajuda do Kirk Cousins. DJ Moore também teve uma semana muito boa, passou das 100 jardas, 2 touchdowns para ele. T. Higgins, né, outro, dentro do top 5 a gente teve 2 jogadores do Cincinnati Bengals e 2 do Atlanta Falcons. T. Higgins com seus 2 touchdowns ajudou. Garrett Wilson, até que enfim, Garrett Wilson fez uma semana decente, né? Foram 13 de 22 targets. Cara, 22 targets, ele foi o cara que mais teve target na semana. Depois dele foi o Darnell Mooney com 16, depois T. Higgins e Justin Jefferson com 14.
É simplesmente absurdo a quantidade de passes que foram na direção do Garrett Wilson. E ele 101 jardas, um touchdown, 13 recepções, é pouca porcentagem de recepção, mas pelo menos ele deu seus pontinhos no fantasy. Um outro cara que é até uma opção de waiver mais profunda, porque ele se beneficiou da saída, da ausência, mais melhor dizendo, do Malik Nabers. 8 de 11 recepções, 90% dos snaps ele esteve presente. Um touchdown pro Darius Slayton. Darius Slayton, que ano sim, ano também, ele sempre aparece numa semaninha aqui, outra ali, mas não se engane, porque em outros jogos ele também estava com uma porcentagem bastante alta de snaps, mas não vinha sendo bem utilizado, né? Provavelmente, eu não sei como é que estava a questão das leituras, quem é mais hardcore deve ter visto isso, se era ele, se era o Wan'Dale Robinson, mas pela quantidade de targets. Quanto que teve o Wan'Dale Robinson de targets? Vamos ver se eu acho aqui o Wan'Dale Robinson. É só eu clicar, né, no Slayton, achar aqui o Wan'Dale Robinson. O Wan'Dale Robinson teve 9 targets. Não foi mal chamado também não, né? 13 pontos para ele em half PPR, um touchdown. Mas quem foi o destaque foi o Slayton. Entre outros destaques, a gente ainda tem o Alec Pierce com mais uma semana explosiva, passando de 20 pontos, 20.9 pontos. Na primeira semana ele teve 20, na segunda 14,10. Só que 3 de 3 apenas. Um touchdown longo, 134 jardas para ele. Ele é esse cara. Ele pode estourar, como ele pode ter semanas que nem semana passada que ele fez 1.4 pontos. Então cada um. Não é minha escolha aqui, principalmente para waiver, alguma coisa nesse sentido. Brian Thomas Jr. fez uma semana muito boa, 5 de 8, 122 jardas, um touchdown para ele. Mike Evans, 5 de 7, 62 jardas, apenas mais 2 touchdowns. E colocaram ali entre os melhores da semana. Depois a gente tem ali uma turma com Jalen Tolbert, Brandon Ayuk. Jalen Tolbert, né, muito interessante, 7 de 10, né, para mim é um dos grandes alvos em waiver. Depois a gente vai falar um pouquinho mais a respeito. O Rashid Shaheed, mais um jogo onde ele faz um touchdown longo. Cara, ele só não fez touchdown contra Filadélfia e contra Atlanta. Só que contra Atlanta ele teve 8 recepções de 11. Ele trabalhou num jogo mais curto e conseguiu aí boas jardinhas. O único time que não cedeu assim, não cedeu nada, na verdade, para ele foi o Philadelphia Eagles. Dá pra, né, se tem alguma coisa positiva da defesa dos Eagles foi aquele jogo contra o Saints, onde principalmente conseguiu segurar o Shaheed, que, cara, ele é atualmente 15º wide receiver, mas o que ele vem mostrando em campo é muito interessante para futuro. Eu já falei na semana passada, eu acho que ele é um nome legal aí. Um outro cara que foi destaque nessa semana, que também é possibilidade de waiver, mas cuidado, porque ele não vinha recebendo oportunidades e nesse jogo recebeu. E outra, os Chiefs estão de semana de folga na semana que vem, então cuidado com os waivers dos Chiefs. 7 de 8 recepções para o Juju Smith-Schuster, 16.5 pontos em half PPR. Foi um wide receiver número 1 na semana com essas 130 jardas. Só isso o Juju fez ontem. Outros destaques aqui, né, na turma já que não foram tão diferenciais, mas ainda sim tiveram boas pontuações. A gente tem o Zay Flowers, o Nico Collins, que vinha fazendo uma boa partida, apenas 2 de 2, 78 jardas, um touchdown, 15 pontos pro Nico Collins. Ele jogou quantos snaps? 13% dos snaps ele tinha feito 14 pontos. Ele é o segundo melhor wide receiver e se ele não tivesse se machucado, ele era o melhor ainda, que ele tá fazendo uma temporada incrível. Só que ontem, no domingo, ele acabou se machucando, hamstring, e está sendo considerado week to week. Ou seja, preocupa pro jogo contra os Patriots e preocupa também pro jogo contra os Packers. Seguindo, a gente teve também ali uma turma do meião, o Rashad Bateman, o Hodge dos Falcons, outro cara dos Falcons aqui, o Wan'Dale Robinson, como tinha falado, Diami Brown, que saiu com touchdown, Jordan Whittington, calouro lá dos Rams, Michael Pittman, Jaden Reed, Josh Downs, Allen Lazar. É a turma que não comprometeu, mas também não foi nada demais. Agora, aquela turma que ninguém gosta de ouvir, né? Os caras que não foram bem, os destaques negativos dessa semana. A gente pode falar do Xavier Legette, que perdeu, também se machucou, mas teve apenas uma recepção. Era um cara que eu tinha gostado do que eu vi dele com o Andy Dalton. Acabou que nessa semana ele se machucou e ficou de fora. Outros jogadores que não tiveram boas partidas, para quem apostou no Jawan Jennings, num flex, né? Ele depois daquela semana contra os Rams, até semana passada tinha passado os 10 pontos, não foi mal, mas essa semana bem abaixo pro Jennings. Teve bola na endzone que ele não conseguiu agarrar, né, tudo mais. O grande destaque negativo com certeza essa semana é o Chris Olave, 2 de 4, 10 jardas apenas, né? Foi muito mal nessa semana, muito mal mesmo.
Não tem muito o que falar sobre a atuação dele. Jerry Jeudy também foi um destaque negativo. Deebo Samuel com... Caramba, Deebo Samuel, 1 de 3 para 11 jardas, estando presente 81% dos snaps. Não foi uma boa partida pro time dos 49ers, a derrota contra o Arizona Cardinals em casa. Né? Outro destaque negativo, George Pickens, 3 de 7 para 26 jardas, né? Não atuou bem aí no Sunday Night contra os Cowboys, alguns passes também que não foram nem um pouco bons. Deontay Johnson não foi um dia bom para Andy Dalton e companhia lá em Carolina, né? 4 pontinhos em half PPR apenas. Marvin Harrison, apesar da vitória dos Cardinals, foi isolado no jogo contra os 49ers, 2 de 7, um baixíssimo aproveitamento para ele, 36 jardas somente. Keenan Allen também, 3 de 6, 33 jardas. Jordan Edson voltou bem na semana passada, mas nessa semana não conseguiu pontuar lá essas coisas. Tank Dell segue sendo o terceiro wide receiver do elenco. Tank Dell apenas o número 72 na temporada. Não vem aí tendo uma boa temporada. O Stephon Diggs roubou, né, os alvos dele. Acho que de assim, destaques negativos mesmo, teria Jalen Waddle com 7 pontinhos, né, a Amari Cooper com 8, CeeDee Lamb com 9, CeeDee Lamb já, né, a gente sempre espera ele com mais pontos. Tyreek Hill conseguiu ter uma pontuação um pouquinho melhor, sem quarterback, tem uma semana de folga, quem sabe os caras consigam fazer o Tua voltar a jogar depois da semana de bye, né, não sei. A última, inclusive, tem uma atualização aqui, onde o head coach Mike McDaniel falou que o quarterback Tua, ele tem ele está com uma agenda com um especialista em lesões na cabeça, né, nessa semana de folga, na semana 6 dos Dolphins. Disse aqui também que foi reportado que ele está sem nenhum sintoma, desde que ele teve aquela concussão na semana 2 contra os Bills, ele não apresentou nenhum outro tipo de sintoma. De qualquer forma, ele foi colocado na Injury Reserve e não tem nenhuma expectativa de retorno. Ele vai estar liberado para voltar na semana 8 contra os Cardinals, se tudo correr bem. Ou seja, semana de folga na semana 6, Indianapolis semana 7, ele pode voltar na semana 8. Né? Enquanto isso, Tyler Huntley vai ser aí o quarterback dos Dolphins. Uma outra coisa, só que agora eu me lembrei, né? Robert Saleh foi demitido dos Jets, né? Maiores informações provavelmente irão vir na semana, mas simplesmente os Jets perderam a paciência com o Saleh, não conseguiu demonstrar tudo o que se pensava nele. Ele veio, né, de uma coordenação defensiva lá nos 49ers e, cara, tem muito cheiro de treta com Aaron Rodgers, alguma coisa nesse sentido. Não é possível, né? E aí vamos ver quem é que vai assumir, se não vai ser o Hackett. Acredito que não, mas o Hackett tá por lá, é o coordenador ofensivo, e o Aaron Rodgers está tomando outra franquia para si. Seguindo, falando em Aaron Rodgers, a gente lembra de Green Bay Packers, e falando dos tight ends, a gente tem destaque positivaço da semana, foi o Tucker Kraft. 4 de 5, 88 jardas para eles, 2 touchdowns para o tight end do Green Bay Packers, que venceu por 24-19 Los Angeles Rams. Depois a gente tem Brock Bowers, o grande destaque, o calouro que atualmente é o número 1 tight end na temporada do Fantasy, teve sua melhor semana, 8 de 12, 97 jardas, um touchdown. Quem aí tá precisando de tight end em ligas Dynasty, eu diria, corre atrás desse calouro que ele tá, realmente fazendo aquilo que Kyle Pitts não fez. Ok, Sam Laporta foi muito bem, mas nessa temporada já tá apagado, né? A gente não sabe até que ponto que aquilo foi um absurdo que foi, né, o Sam Laporta. George Kittle, mais uma vez tendo uma semana consistente, ele talvez seja o mais consistente entre os tight ends, apesar da lesão na semana que tirou ele da semana 3, ele fez aí o terceiro jogo onde ele faz mais de 10 pontos, que ele tem touchdown, ou seja, tem ajudando. Nessa semana foram 16.4, terceiro melhor. Ele atualmente é o segundo melhor tight end no Fantasy. Na sequência a gente tem a Isaiah Likely com 2 touchdowns. Cara, o que a gente faz com o Mark Andrews, hein? O que a gente faz? Porque a gente tem o Likely com 2 touchdowns. A gente teve o Charlie Kolar com um touchdown. 64 jardas pro Charlie Kolar. Difícil a vida de quem apostou no Mark Andrews nessa temporada. Na sequência, a gente tem Kyle Pitts e Travis Kelce, fazendo aí 12 pontinhos cada um. Kelce ontem apareceu e ambos sem touchdown, ou seja, tiveram uma boa semana. Dentre
os principais tight ends da semana, eles foram os que se destacaram sem TD. Na sequência a gente tem outros 2 que fizeram um touchdown, que é o Molly Cox dos Colts, que vai ter uma semana difícil na próxima semana, e o Brandon Strange dos Jaguars. Depois dele a gente teria o Jake Ferguson, que teve uma boa semana também sem touchdown, e a turma do meião ali, né, com Jordan Akins, Cameron Hayward, Colby Parkinson. A gente teve o Foster Moreau fazendo touchdown, tinha um jogo bom para ele, né? E mais uma coisa a se destacar, depois eu vou falar nos waivers. Tyler Conklin, ele é um dos tight ends que mais tem recebido targets. Vou até puxar aqui, tá? Deixa eu só ver se não tem nenhum destaque negativo pra gente trazer, e depois eu vou trazer quem são os caras que estão mais tendo target na posição de tight end. Eu tenho quase certeza que é o Tyler Conklin 1, tá? Entre os destaques negativos, a gente pode trazer... quem que foi aqui mal? David Njoku voltou, né? Teve 42%. Vai ter que dar uma olhada no joelho dele, ou seja, voltou, já tá fora de novo, né? Eu era um cara que eu apostava nessa temporada. O Zach Ertz não foi bem nessa semana. Algumas pessoas, eu fui um que peguei numa Dynasty, o Eric All, para deixar no elenco, não foi bem. O calouro do Cincinnati Bengals. Outros jogadores aqui que não tiveram uma boa semana, que a gente pode destacar: Hunter Henry somente 4 pontos, Dalton Kincaid também 4 pontos, Dalton Schultz 4 pontos, né? Pat Freiermuth fez 7, fez touchdown, não dá pra reclamar tanto. Cade Otton 13 de 4, 44 jardas também não foi tão bem. Deixa eu dar uma olhada quem são os jogadores que estão tendo mais targets na posição de tight end. Falei do Tyler Conklin. Quem mais tem target é o Brock Bowers, com 36, seguido do Colby Parkinson, dos Rams. Depois a gente tem Travis Kelce, né? Me chama bastante atenção isso, inclusive, porque parece que ele não tá jogando essa temporada. A gente tá acostumado mal com o Travis Kelce. Trey McBride com 30, Jake Ferguson com 30, George Kittle 29, Goddard 28, né? O Goddard sendo um dos mais efetivos, inclusive 24 de 28. E depois o Tyler Conklin, né? Tirando esses caras aí, o Tyler Conklin tem 27 alvos na sua direção, né? Depois a gente tem Cade Otton, olha só. Cade Otton, Hunter Henry, Cole Kmet, Zach Ertz, né? Dalton Kincaid com apenas 24, né, alvos na sua direção, se esperava mais. Então, cara, interessante essa estatística do Tyler Conklin. Ele não é um cara aí que tem agarrado tantas bolas, né, 17 de 27, mas é um cara que vem aparecendo, 27 alvos para ele. Bacana pra caramba. Vamos falar agora de jogadores waivers, né? Quem são os melhores waivers que, na minha opinião, estão disponíveis em mais de 50% das ligas do NFL.com. Passando também posição por posição, começando por quarterbacks, os melhores quarterbacks disponíveis aí para se buscar em waivers. Sem dúvida nenhuma, Kirk Cousins, né? Pelo que ele vem apresentando, pelo esse último jogo, ele é o grande nome da semana. Talvez Caleb Williams esteja disponível, né, em ligas talvez menores, alguma coisa nesse sentido, ele pode estar disponível, pode ser uma opção, mas é um pouco mais complicado de achar. Daniel Jones, quem diria, Daniel Jones também é uma possibilidade nessa semana, mas eu ainda assim, se não tem Kirk Cousins, eu apostaria no Joe Flacco. Pelo que eu vi dele, até o Anthony Richardson não voltar, eu acho que ele vai ter uma pontuaçãozinha no mínimo decente, né? Tinha falado ali do Daniel Jones. É muita inconsistência, tá? Não fique surpreso da semana que vem ele ir muito mal. E um outro cara, para ligas mais profundas, o Bo Nix, que teve uma semana boa. A questão é, vai se manter ou não vai se manter? Então, fica mais ou menos por aí. Eu ficaria muito mais entre Kirk Cousins, Joe Flacco, depois Daniel Jones, alguma coisa nesse sentido. Entre os running backs, o grande destaque da semana em waivers é o Tank Bigsby. Pelo que ele fez lá em Jacksonville, teve uma grande semana, foi o melhor jogador da semana, e isso com certeza vai inflar o valor dele. Por isso que a gente sempre, né, tenha em mente, eu preciso muito ter um running back, então não tenha medo de gastar. Claro, tem que Bigsby, tese é o número 2 da equipe. Mas, né, se tu acha que ele vai continuar pontuando bem e sendo mais pontuador do que o Travis Etienne, toca a ficha. Ou se tu tem o Travis Etienne, talvez, né, pensando mais pra frente, mas o jogo dele foi muito bom mesmo, né, então por isso que ele é o grande jogador
a ser adicionado aí nessa semana. Mas tem outras opções mais baratas que eu acho que é mais interessante, inclusive, do que gastar tanto num Tank Bigsby. Que o Tank Bigsby, na verdade, é um cara que tu pode deixar até no flex, né? Não seria tão ruim tu né, precisando de running back, apostar nele. Rico Dowdle, do Dallas Cowboys, é o running back número 1 hoje do Dallas Cowboys, né, sem dúvida. Teve a última semana agora que mostrou muito isso, ele foi muito utilizado. Um cara que me chama a atenção, que é um cara que provavelmente é o que eu mais vou colocar a bid nele, é o Tyron Tracy Jr. do New York Giants. Eu gosto do novo, eu gosto dessa possibilidade que abre um jogador como o Tyron Tracy, sendo calouro, né? A gente tem uma amostral baixo dele, o amostral foi muito bom no último jogo contra o Seahawks, que não é uma defesa fácil, né? Sem o Devin Singletary, ele tomou a atitude e ele apareceu, e isso ajuda bastante a ele crescer dentro do elenco. Uns outros jogadores aí mais abaixo, com menos grife, né? A gente poderia ter o Roschon Johnson, mas eu não acho interessante, né? Eu particularmente não gosto muito dessa opção. O Buck Irving não foi muito bem nessa semana, mas segue tendo aquela utilização básica. Em semanas de folga de algum jogador num flex ele pode ser interessante. O próprio Alexander Mattison, né, também segue sendo uma opção. O Dare Ogunbowale também não deixa de ser ruim, principalmente em ligas mais profundas. E outros jogadores aqui não me chamam muita atenção na posição de running back. Seriam mais ou menos esses aí. Na posição de wide receiver, a gente tem aqui, principalmente, se está disponível, Darnell Mooney, não perde tempo. Em ligas com a galera mais hardcore, aí, com certeza ele não vai estar disponível, né? Mas se ele tiver, é uma boa opção para se buscar nos waivers nessa semana. Juju Smith-Schuster está de semana de folga, tá? E ele teve só um jogo bom. Se tu tem espaço no elenco, né, tá sobrando... Eu fiz isso em algumas ligas, estava sobrando espaço, e justamente na semana que eu acho que eu dropei em quase todas, ele estourou. Mas é sempre assim, né? Quem não joga fantasy não passa por esse tipo de coisa. Um cara que eu gosto bastante nessa semana é o Jalen Tolbert do Dallas Cowboys. Acredito eu que, principalmente com a saída, né, do Brandon Cooks, ele pode ter ganhado a posição, porque o Brandon Cooks, mesmo sendo titular, não estava fazendo tanta coisa. O Jalen Tolbert com um pouquinho de atraso, né, chegando na NFL, mas ele pode ter uma sequência interessante, principalmente no próximo jogo já contra Detroit, se o Brandon Cooks não jogar. Umas outras opções que a gente teria, que aí já... depois desses caras, assim, a gente teria Josh Downs, a gente teria Alec Pierce, Ray McLeod como opções aí que estão, né, estourando um pouquinho, saindo. Mas eu não gosto muito do Josh Downs, eu já falei do Alec Pierce aqui também. Entre esses caras eu ainda preferia, por exemplo, ter um Allen Lazard, que ele vem mantendo a regularidade. Pra ti ter um cara aqui que tu vai pegar no waiver, tu não vai querer um cara, depende da tua situação na liga, claro. Se tua situação na liga tá ruim, tu vai querer um cara que pode estourar numa semana, como um Alec Pierce. E que se tu perder, beleza, tu já tá 0,4, tu já tá 0,5, vamos supor, né? Agora, se tu tá numa situação mais confortável, tu só quer ter um cara de repente pra botar no flex, numa semana onde teu jogador principal tá de bye, eu diria que o Allen Lazard é muito mais interessante do que esse tipo de jogador, né? Então, olho no Lazard, se ele tá disponível. Não tem um grande apego, né? Mas ele tá aparecendo, tá sendo bem utilizado, né? Não é um cara, né, que pode ter a chance de estourar, como já estourou, mas menos do que esses outros caras, talvez esse 8,80. Teria o Darius Slayton também, né? Como eu falei, se aproveitou muito da situação do Malik Nabers não jogar, senão ele não vinha tendo tantas oportunidades assim, né? Então, olho nessa situação. E mais ligas mais profundas, eu vou reforçar a questão do Jordan Whittington, o calouro dos Rams. Tem uma questão aqui com ele, deixa eu só ver se não tem nada, se ele não se machucou ou nada nesse sentido. Shoulder issue. Legal. E é semana de folga também, então esquece. Pô, não gasta seu espaço no teu elenco com o Whittington. Entre os tight ends, quem são caras aqui interessantes? Dá uma olhadinha no Tucker Kraft, mais uma semana, né? Vai saber, a galera de repente já tem seus tight ends, pegou ali um Mark Andrews alto, não quer botar ele no banco. Vou continuar, tô de boa com o Tareno, uma hora ele tem que voltar e ele não volta. O Tucker Kraft, dá uma olhada no Tucker Kraft, ver se ele tá disponível.
Próximo jogo contra a Arizona tem mais uma oportunidade boa. George Kittle fez touchdown no último jogo contra o Arizona. Então, tá aberta a possibilidade novamente pro Kraft ter um bom jogo. Outro cara, falei antes, vou repetir, Tyler Conklin. Tem sido um dos tight ends mais acionados na liga. Né? Eu acho que vai ser meu sexto episódio aqui. Sexto, talvez, da temporada. Onde eu falo que o volume é a lei no Fantasy. Então a gente busca o volume. Tyler Conklin é um cara que tu bota ali, ele vai te dar mais ou menos uma pontuaçãozinha básica. Outros jogadores, muita gente fala do Brandon Strange, mas o Evan Ingram tá para voltar na semana 6. Então quem pegou o Evan Ingram, ele deve estar voltando, e quem tá com o Strange pode ser que tenha acabado as oportunidades com o Strange. A gente tem os caras mais profundos ali, o Cade Otton, o Zach Ertz, que são caras que estão sendo muito acionados, né, mas não estão dando tantas pontuações assim para quem o escolheu. E, né, se tem espaço, porque estão de folga, o Colby Parkinson dos Rams, que é um dos mais acionados na liga. Agora vamos falar da semana 6 da NFL, semana 6 do Fantasy, que tem novamente 4 times em semana de folga. Então, para ti que tá ouvindo só para, né, saber quem é que os times estão de folga, já que você não tem Google e não consegue pesquisar. Não, isso foi pesado, né? Foi pesado. Calma, tá terminando o podcast. Kansas City Chiefs está de folga, então se você tem aí Patrick Mahomes, presta atenção. Se você tem Patrick Mahomes como seu quarterback, Travis Kelce como seu tight end, já vai preparando aí um cara na waiver para colocar, se tu não tem outra opção no elenco. Não sei se tu tem o Worthy, que eu não vejo muita coisa, mas ok, né? Xavier Worthy, o próprio Kareem Hunt, para quem pegou na waiver, vai ter que ir atrás de outro running back para essa semana. Outro time que tá de folga na semana 6 é o Los Angeles Rams, então aí Matthew Stafford não tá muito legal esse ano, né? A gente tem Puka Nacua e Cooper Kupp fora, então tá a turma do fundão, mas para quem tem Kyren Williams é uma semana um pouco dura ficar sem ele, porque ele vem tendo aí um certo destaque na temporada entre aqueles running backs que foram draftados alto. Miami Dolphins também tá de fora, mas eu acho que quem tem aí o Tyreek Hill, o Jalen Waddle, tá até gostando que já tem uma folga aqui para não depender deles nessa semana, escalar e depois se arrepender. Minnesota Vikings, depois de ir para Londres, vai ter uma semaninha de folga, então para quem tem aí Justin Jefferson, para quem apostou no Sam Darnold como waiver, já vai ter que ir atrás de outro, ou guardou seu titular no banco para colocar o Sam Darnold, que não foi muito bem na última semana. Quem mais nesse time? O próprio Jordan Addison. Aaron Jones machucou, então é até bom que ele faça uma semaninha de folga agora. Não sei como é que tá a situação, deixa eu dar uma olhada no Aaron Jones aqui, antes de nós falar dos confrontos favoráveis e desfavoráveis. Foi uma lesão nas costelas. Não é muito bom. Ele que atualmente é o 10º melhor running back, até pra posição. E outra, ele tem semana de folga e depois volta contra os Lions. Eita! Inclusive, pra quem vai atrás do Rico Dowdle, agora eu tava me lembrando, semana que vem é contra os Lions, tá? Pior confronto possível, e nós já vamos falar disso. Então, se tu tá precisando de um cara, de um running back, eu diria até que o Tyron Trance, se duvidar, é a melhor oportunidade. Contra quem que joga os Giants semana que vem? Vamos puxar aqui. O bom do podcast mais curtinho é que a gente pode parar pra fazer uma coisa, lembrar de outra coisa. Se é aquela jogo a jogo, a gente não tem tempo pra nada. Joga contra os Bengals, tinha falado isso antes, né? Os Bengals, até que... Como é que estão os Bengals aqui? Os Bengals, eles cedem uma média de 23,10 pontos por posição. Não é uma média, ele tá no meio do caminho, mas não é uma média tão ruim. Vamos lá para os confrontos favoráveis e desfavoráveis da semana 6 da NFL já. Semana 6 da NFL. Entre os quarterbacks, quem tem confronto favorável, a gente tem aí principalmente o Caleb Williams, que joga contra os Jaguars. A gente não sabe como é que tá a situação do Derek Carr, que ele saiu, foi pro vestiário no final do jogo, né? Se for o Derek Carr, ok, tu tem uma possibilidade. Tudo bem que ele não... ele meio que deu uma quebrada, né? Tinha começado muito bem, joga contra os Buccaneers, mas principalmente se ele não jogar, Jack Haney, não escale, Jack, eu acho que é. E o Will Levis, nossa, deu uma... Will Levis, que inclusive tá dividindo aí com o... Esqueci o nome, o cara dos Steelers que tá lá.
tá na ponta da liga, mas não vai sair. Mas enfim, os quarterbacks, né? Porque a gente não tem um quarterback interessante lá nos Titans, que joga contra os Colts. E entre os confrontos desfavoráveis, a gente tem que destacar principalmente Trevor Lawrence contra a defesa do Chicago Bears, que é a defesa que menos cede pontos para a posição. Josh Allen terá uma semana difícil, se eu não me engano, no Monday Night Football contra os Jets. E também o Baker Mayfield vai ter complicação com essa defesa do Saints, que é uma defesa, no mínimo, honesta, né? Vamos combinar que Patrick Mahomes não teve vida tão fácil ontem à noite. Entre os running backs, quem tem confrontos favoráveis? Os caras lá dos Jets que viajaram para Londres tiveram um final de semana duro contra os Vikings, mas nessa semana tem o confronto contra os Bills e os Bills vem cedendo uma penca de pontuação, em média 34,3 pontos para posição de running back na temporada, é bastante coisa. Um outro cara que pode se destacar nessa semana é o Bijan Robinson, joga contra os Panthers fora de casa, confronto divisional, mas os Panthers é um time que vem sofrendo para defender o jogo corrido. E também a gente pode ter mais uma semana de DeAndre Swift, quem sabe o Roschon Johnson roubando touchdowns, né? Que eles são os Bears que encaram os Jaguars, que vem sendo uma das piores defesas aí da temporada, principalmente quando a gente fala em pontuação de fantasy. Entre os confrontos desfavoráveis, a gente tem que destacar aqui os Cowboys, né? Rico Dowdle terá problemas contra os Lions, não é atualmente a melhor defesa contra o jogo corrido. A gente tem aí Chiefs e Vikings como os melhores contra running backs do Fantasy nessa temporada, mas ambos estarão de folga, então inclusive na volta se preparem que eles vão estar descansados. Entre outros times que terão dificuldades essa semana, principalmente o Las Vegas Raiders, que a gente tem ali aquela turma que Zamir White não vai pra frente, Amir Abdullah que apareceu, o próprio Alexander Madison que atua mais no jogo aéreo, mas joga contra os Steelers, que é uma grande defesa contra o jogo terrestre. E além disso, a gente teria aí alguns outros destaques negativos. Austin Eckler, Brian Robinson contra os Ravens, o Chuba Hubbard contra os Falcons, confronto complicado, Ramondre Stevenson contra Houston, e também James Cook contra os Jets, né? São times que estão cedendo aí uma média muito parecida, né? Se a gente for pegar algo mais curto, a gente poderia inclusive falar do J.K. Dobbins, que teve uma semana de folga, mas que vai jogar contra Denver, que nas últimas 4 semanas vem sendo destaque na defesa contra o jogo terrestre. Entre wide receivers, a gente pode ter uma semana de redenção do Chris Olave, do próprio Rashid Shaheed, se tiver Derek Carr. Se não, vou te falar que a defesa dos Buccaneers não vão ser... Atualmente é a segunda pior contra wide receivers, mas acredito que essa média pode melhorar. E a média é bem ruim, um total de 47,23 pontos em média para a posição. Quase já passou das 800 jardas cedidas, 5 touchdowns para a posição de... É o time que mais cedeu recepções, é o Tampa Bay Buccaneers. Então o Rashid Shaheed e o Chris Olave pode ter uma semana boa. DJ Moore, quem sabe que na Allen, Romeo Dunze, aí a gente tem que ver. Contra os Jaguars, né? Os Jaguars têm dificuldade contra quarterback, contra running back, contra wide receiver e contra tight end tá um pouco melhor, né? Mas só isso. Outros caras que podem ter uma semana bem interessante são os caras lá do Washington. Terry McLaurin, Diami Brown, teve touchdown na última semana. Luke McCaffrey, digamos, mais complexas, né, maiores, que jogam contra a defesa dos Ravens. E confrontos desfavoráveis, a gente vai ter aí a turma lá dos Colts, com Michael Pittman, Josh Downs, Alec Burks, joga contra os Titans, que cedem em média menos de 20 pontos para posição. Então é uma média bem baixa. Outros times que têm média baixa são o Denver Broncos, que quem vai enfrentar vai ser os Chargers, ou seja, Quentin Johnston pode ter uma semana complicada. Quem mais que tá lá? Quentin Johnston. Eu me veio na cabeça o DJ Shark, cara. Mas o DJ Shark eu acho que nem tá jogando. Ele tá na Injured Reserve. Nossa, me deu um branco aqui do Orlads dos Chargers. Eles ficaram uma semana sem jogar, já não lembro quem são os jogadores. O Led McConkey, né? O Led McConkey, ele teve uma semana boa antes da folga e depois teve folga. E outros caras aqui que podem ter uma semana complicada são os wide receivers do Denver. Então, Courtland Sutton. E para por aí também, né? Putz. Olha,
É uns caras que já tem Cortland Sutton, Josh Reynolds, Lil Jordan Humphrey. São caras que já não chamam muita atenção. E numa semana complicada que nem o Denver tem contra os Chargers, não vejo muito futuro. Inclusive, esse jogo deve ser muito mais concentrado no jogo terrestre, né? Porque as duas defesas estão atuando bem contra wide receivers. Entre os tight ends, a gente tem o melhor confronto da semana pro Chigozen Okonkwo. É esse o nome dele? Chigozen Okonkwo. Exatamente. Okonkwo, tight end do Tennessee Titans, joga contra os Colts, que vem sendo a defesa que mais cede pontos. Depois, as outras defesas que mais cedem estarão de folga. Rams, Vikings e Chiefs. E na sequência a gente tem o Cade Otton, que pode ter uma semana boa contra o Saints, que vem cedendo pontos na posição. Os times eles vêm cedendo poucos pontos para a posição de tight end, né? Tirando os Colts que estão um pouquinho fora da curva, os outros em média estão cedendo menos de 15 pontos, pelo menos esses que vão estar em campo. E também a gente tem o Gerald Everett dos Chargers. Vamos voltar para os Chargers, eu tô complicada a situação. Hayden Hurst, Will Disley, Eric Tomlinson são dos Chargers e eles jogam contra a defesa dos Broncos, que vem cedendo bons pontos para a posição, ou seja, jogo terrestre, pode ter, se tiver problemas, jogo aéreo possivelmente terá, mas os tight ends podem ter um pouquinho de espaço. O problema é que são muitas bocas para alimentar e não é muito bacana sempre que tem essas situações para o nosso fantasy. Confrontos complicadíssimos dessa semana, o pior deles para Mo Alie-Cox, Kylen Granson, a turma lá dos Colts que joga contra os Titans. Dalton Kincaid e Dawson Knox terão uma semana difícil no Monday Night contra o New York Jets, uma boa defesa contra cedendo pouca coisa para os tight ends. E um outro time que deve ter complicações é o Cleveland Browns, que a gente tem o que? Jordan Akins, provavelmente, por lá. O White Hurt, né? Grande White Hurt, nome aí sobrenome de personagem de filme de época medieval. White Hurt, que joga contra a defesa dos Eagles, que ficou de folga e agora volta, e ela tem sido a terceira melhor na média, cedendo pontos para a posição de tight end. O podcast foi um pouquinho mais longo do que eu esperava, passou dos 50 minutos, mas a gente conseguiu falar de bastante coisa, né? Consegui gravar mais cedo também, aproveitei minha folga do almoço para gravar nessa semana e chegar um pouquinho antes nos ouvidos de vocês. Nessa semana passada acabou atrasando a gravação, acabou indo pro ar mais tarde. Eu sei que muita gente às vezes não quer ouvir por causa dos sleepers, dos waivers, não consegue ouvir porque já tem que ajustar tudo para a noite, então tem que ouvir na noite. Na quarta-feira muitas vezes já não tem muito o que fazer, a não ser uma outra dica que a gente dá aqui. Então tentei gravar agora na folguinha, vamos ver o que vocês acham a respeito, se ficou bom, se deu pra ouvir ainda antes de rodar os waivers da sua liga. Sempre, né, feedback mande lá pra mim no Instagram, @fantasyfutebolista. Não temos X ainda, Twitter, enfim, mas siga-nos aí no Spotify, deixa 5 estrelinhas quem puder, segue no YouTube também, no Instagram, aonde for, né, e qualquer dúvida, tem os posts que eu faço na terça e na quinta, e também a dúvida de última hora que eu mando lá no domingo através dos stories. Fechou? Uma boa semana a todos, fiquem bem, voltamos a nos falar por aqui na semana que vem. Um abraço!